Fala pessoal, chegando aqui hoje para a gravação de mais um episódio do podcast Chega e Fala, aqui diretamente do estúdio dos irmãos Margutti, eu e ele, meu parceiro de sempre, Tamo aqui aí. comigo hoje. Tamo aí. Para mais uma conversa, um bate-papo muito bacana, com duas pessoas que conhecemos há bastante tempo, né? E já já a gente vai apresentar eles aí. Tudo certo contigo? Tudo certo, 100%, tudo tranquilo. Mais uma conversa boa hoje, né? Com certeza. E já quero aproveitar para fazer o marketing do canal. É isso aí. Curta, compartilha, como é que é o sininho? Ativa as A gente tá notificações. aprendendo ainda, né? Dá o like pra gente lá pro canal. Mais importante Canal é sobreviver. seguir o canal e compartilhar esse vídeo depois com todo mundo. É isso aí. Né? No grupo da família, do WhatsApp, enfim. Certo? Compartilha, é isso aí. E no mais, tudo tranquilo? Tudo certo, tudo tranquilaço. Maravilha. Então, mais um episódio aqui hoje. Hoje a gente tá com mais uma dupla novamente, né? O último episódio que a gente gravou já foi com uma dupla e hoje novamente com uma dupla. Estamos aqui hoje com o Cássio, né? Que a gente conhece há bastante tempo. Estávamos já trocando uma ideia, uma resenha aqui anteriormente. E um rapaz um pouco mais jovem do que nós aqui, que eu brinco até que ele é meu filho, né? Quase um filho, Conviveu muito tempo na minha casa, convive ainda, né? Amigo do meu filho mais velho, que é o Guga. Então estamos aqui hoje com o Cássio e com o Guga, onde a gente vai conversar. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, a gente está muito honrado por esse convite, né? Confesso que é o primeiro convite de podcast, mas sempre a gente tem a primeira vez para tudo, né? É isso aí. Então, muito obrigado, Thiago e Túlio, né? E a gente está aí para esclarecer algumas dúvidas e trocar uma ideia, né? Uma conversa informal. Show de bola. Mesma coisa, né? Agradecer o convite. Meu paizão, segundo pai, vi a vida inteira na casa dele. E é a mesma coisa que o Cássio falou, né? Primeiro convite de podcast. Muito nervoso não, né? Tranquilo, Só um né? pouquinho. Não, mas faz parte. A gente também no primeiro, né? A gente já tá indo pro quinto episódio, quarto ou quinto? Já até perdi as contas já. Não, quinto. O quinto. No primeiro também a gente fica um pouco tenso, mas a gente vai soltando, é como se a gente tiver, não tem ninguém assistindo, tá só nós aqui, fiquem tranquilos, né? Vou deixar tu começar hoje, uma pergunta aí pra eles. Uma boa resenha, já antes pra gente quebrar o clima. O Cássio era um desportista, né? Sim. Gostava de jogar um futebol. A gente Não é mais? Não é mais. Eu acho que pelo comentário que fez aqui antes, eu disse, pô, o Cássio acho que abandonou, pendurou a chuteira. Pendurou, Mas foi muito, eu acho que a gente conhece já desde de jovem, mas essa história do esporte, né, Cássio, aqui no Sombrio, na região, né, foi um cara que jogou, que gostava muito disso. Sim. Mas assim, pra gente iniciar, fala um pouquinho aí da tua vida pessoal, um pouquinho do esporte, um pouquinho da tua vida pessoal e como que foi, como que é a vida, né, do Cássio. Primeiro o Cássio, né, pra gente ter conhecer um pouquinho, o pessoal conhecer um pouquinho mais do Cássio. Sim. A questão de através do esporte, e a gente sempre incentiva essa questão, porque eu sempre digo, cara, a base das minhas amizades hoje, 90% é do esporte. 90% é do futebol. Então eu jogo futebol desde os 10 anos, né? Parei aos 40 devido a problema de coluna. E vai chegando a certa uma idade, o corpo vai pedindo, e tem uma hora que a gente tem que parar, né? Mas sou filho dessa terra, nasci no Sombrio, no Hospital Dom Joaquim. Isso é legal. Tem muitas pessoas que são daqui, mas as referências do Hospital Dom Joaquim, às vezes muitos nascem em Araranguá. Sim. Meu filho era Araranguá, minha filha nasceu no Jacinto. Meu pai também teve a grande honra de nascer também no hospital aqui, então legal. há 70 anos atrás, né? Legal. Então, meus pais também são moradores aqui, se conheceram em Porto Alegre, né? E eu digo, eu saí de Santa Catarina e eu fui fabricado no Rio Grande do Sul, né? Assim que eles casaram, voltaram para cá, né? E aqui que a gente construiu a vida, né? Então, voltando à questão do futebol, cara, sempre foi uma paixão, né? Confesso que eu gostava mais do que jogava bem. Mas era uma coisa que... E é um esporte que te alivia de muitas coisas. Tu conhece muitas pessoas, muitas amizades. As amizades, né? As amizades. Cara, é o que fica. É sempre que fica. Meu filho João Antônio agora está com 10 anos. Ele já faz 2 anos que ele está disputando campeonatos, né? Agora está jogando Sub-10. E eu digo para ele, filho... e o sonho dele, como toda criança, é ser jogador profissional. Eu disse, filho... isso é importante, mas o que fica é as amizades, né? O que fica dessa vida é isso, né? A gente ter convivência e conhecer realmente as pessoas e né? Se você
sociedade, o futebol e como o esporte, ele na verdade é uma grande lição de vida, né? Tu aprende a ganhar, a perder, tem dias que tu vai sair sachado, tem dias que tu não vai estar bem com um colega, tem dia que tu vai brigar, mas saber depois essa reconciliação. Então, como eu disse, através do esporte, eu acho que eu devo tudo, desde meu primeiro emprego, desde a minha de estabelecer minhas funções aqui na cidade, praticamente eu devo muito ao futebol. Foi por isso que eu comentei, eu fiz essa pergunta, porque é legal, né? A gente conhece o Cássio há bastante tempo, né? Eu tenho quase a mesma idade que o Cássio, né? E escolinha, né? Apesar de jogar de repente em categoria diferente, a gente estava sempre junto. E agora, nós dois, né? Já praticamente aposentados da bola, né? A gente dá só uma brincadinha de vez em quando. Eu mais com futebol do que com futebol agora. Mas eu te acompanho muito realmente com o teu filho, né? Assim como eu tenho meus filhos que jogam, tem o Arthur, tem o Davi que está começando, eu vejo tu muito nas quadras, nos campos, né? Então, passa dentro de casa essa história da paixão pelo esporte, né, para os filhos, e agora os filhos vêm na sequência e a gente está lá incentivando, torcendo, sofrendo muito mais do que a gente sofria anteriormente, né? A gente ficava nervoso com uma competição, não dormia direito, aí agora a gente fica mais nervoso ainda porque é eles que estão lá e não é a gente. Mas, principalmente o João Antônio, ele joga no gol no salão, O Davi então também. É dobrado. O sofrimento é dobrado. Só que também é muito legal, porque assim, o que a gente volta a reviver? As amizades que às vezes estavam meio dispersas pela correria do dia a dia, enfim, né? Então hoje, através dos meninos, do reencontro dos pais, né? E isso revigora. Legal. Cara, sempre teve lugares que eu queria jogar e nunca consegui. Tinha lugares que eu falava, cara, eu tinha um sonho de jogar aqui e nunca consegui. Mas, inconscientemente, né? E sem querer, o destino faz as coisas. Hoje o João Antônio está jogando em lugares que eu queria ter jogado. Então, cara, sem querer estar concretizando algo que eu queria ter feito, né? E então isso é muito legal, né? E a gente está, e mais do que isso, né? A gente está presente com os filhos, né? Diferente do Guga, né? O Guga não aprendeu a jogar dentro de casa, né? Tinha como aprender, né? Não tinha como, né? Se fosse aprender dentro de casa, ia aprender errado, né? Com o pai então não. ele deve ter aprendido com o tio, né? Aí pode. Com o Ivan. Aí pode. O Ivanzinho tem qualidade. Mas brincando com o Guga, né? Com o nosso amigo meio quilo. O Guguinha acompanha desde pequeno, né? Quando fazia aniversário do Arthur, ia lá pra casa. Toda casa que eu morei sempre teve algum pátio para as crianças brincar, né? A gente sempre prezou muito por isso. Aí o Guguinha lá jogava bola com o Arthur, né? E agora estão, né? Saindo juntos para ir aniversários, para ir festas, formaturas e tudo mais. Então, evolução. Antes até de a gente apresentar o Guga se apresentar, eu achei assim, a gente teve, né, falando de filhos, e a gente comentou aqui, vocês foram lá ver o Arthur jogar, a gente foi ver o Arthur jogar, e aí quem voltou comigo foi o Gavilã. E, né, o Gavilã, e a gente voltou ali 1 hora de carro, eu e ele conversando, a gente já conversa direto, mas assim, aquele tempo ali, eu voltando com ele no carro, quando eu cheguei em casa, eu comentei com a minha esposa, disse que guri diferenciado, né, tipo, o jeito, um cara jovem, né, o jeito que ele conversou comigo, a visão dele de futuro, a visão dele de fé, da igreja, das amizades, o cuidado deles, tô tirando a carteira, tô cuidando agora, porque, meu pai tá me dando uma responsabilidade. O jeito que ele falou comigo, assim, eu honestamente, quando eu disse, eu com 17 anos não tinha essa visão que ele tinha, né? Sim. E que é a mesma coisa que a gente conversa com o Guga, assim, a gente vê que é um menino iluminado, né? Vou falar menino porque eu, né, tô com 35, então, mas é um menino iluminado, né? A gente sempre comenta isso, assim, então é muito legal, né? A gente ter a conversa do Arthur com jovens, assim, né? Que são amigos, a gente comenta, a roda de amigos do Arthur é muito bacana. Então, já faço um elogio aqui antes, porque tu realmente é um guri, e todos, né, do teu grupo de amizade ali que a gente conhece, são realmente diferenciados. Não, muito massa ali. A gente tem, por exemplo, o grupo do médio ali, né? Os guri, acho que desde criança, assim. Tipo, o primeiro era amigo, assim, de jogar e participar ali da casa do Thiago. Quando eu ia direto, eu até lembro que a minha janela do meu quarto é virada pra casa do Thiago, que hoje é a clínica de vocês, né? Isso. E daí eu ia ali pra janela, dava um berro, olhava se o Arthur já tava ali. Posso ir aí? Ficava o dia inteiro. Daí eu chamava o Domingos, chamava o Prego, o Gavilã também ia. E era aquela história, né? Jogava o futebolzinho, se brigava, saía, não dava 2 minutos, voltava. Tava tudo abraçado de novo. Faz parte, ser assim mesmo.
Mas o nosso intuito hoje aqui foi trazer os dois, né, para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da fé realmente, né? Porque eu conheço o Cássio há bastante tempo, né? E eu não, há pouco tempo eu fiquei sabendo que tu tinha ido para a igreja que tu faz parte hoje. Sim. Acredito que tu não tá nela desde pequeno, né? Não. Tu chegou, a tua família, pelo que eu acompanho, até pelo parentesco que tem da família da Cássia e tal, né? Sim. Era da igreja católica, Isso. né? Então conta pra gente assim um pouquinho como é que foi essa transição. Depois o Guga pode também falar como é que foi essa transição, por que saiu, né? Ou não sei se continua ainda, se para mim é um pouco assim, como é que eu vou te dizer? Eu não tenho a informação correta ou exata de como que funciona. E a gente trouxe aqui vocês até pra gente poder ter um pouco mais de conhecimento sobre isso. Como é que foi essa transição, sair da igreja católica para uma igreja diferente, enfim? Sim. Na verdade, eu sempre fui criado na igreja católica, mas não como um bom católico, né? Entendi. Era, como a gente pode se dizer, não praticava, né? E, na verdade, essa questão de religião para mim era muito... Bota um pouquinho mais perto aí para nós, Cássio, por favor. Aí. Pode levantar um pouquinho o braço dele. Tá bom. Ajuda ele aí, Guga. Isso aí acontece. Levanta o braço aí, Guga. Vai ficar mais... Aí, ó. Daí fica mais perto. Aí, fechou. Beleza. Então, assim, essa questão de fé, eu nunca fui muito praticante, porque, na verdade, Thiago, a gente tem sempre uma ideia de que as coisas que nós fizemos é o que vale, entendeu? Eu sou bom, eu sou legal e eu faço tudo certo. A gente acha que essa é uma base de fé, né? E não é. Cara, só que a história, ela começa muito antes disso, né? Vocês conhecem bem se eu dizer o Valnor, vocês não vão conhecer, que é o Mancha, né? Aham. O Mancha e a Raquel. Há 21 anos atrás, eles perderam uma menina. Sim. Uhum. E a gente acompanhou todo esse processo. E foi nessa época que eles entregaram a vida deles, até antes um pouco de ter falecido, eles entregaram a vida para Jesus, enfim. Mas claro, a gente não tem muito entendimento disso, né? E a gente até, no começo a gente começou a ir com eles, na igreja e tal. Só que deu 3, 4 meses e eu voltei porque eu era antes e eles continuaram firme nessa caminhada. Então eu digo que a oração ela tem que ser persistente, que eles oraram por nós por praticamente 14, 15 anos para a nossa conversão e a gente demorou muito nesse processo. Então, está fazendo 7 anos de conversão que eu tenho. Me converti com 39 anos, hoje eu estou com 45 para 46 já batendo a porta. E para mim foi uma coisa muito louca e muito inusitada ao mesmo tempo. Porque geralmente quando a gente entra num contexto da igreja, a gente sai da católica, ou enfim, você não está em religião nenhuma, ou vai para uma igreja protestante, evangélica, a gente sempre vai por um motivo, né? Uns falam que tu vai pela dor, uns falam que tu vai pelo amor, ou por uma situação. Eu sempre digo, se todo mundo estivesse bem, as igrejas não estariam cheias. Só que eu não fui nenhum caso nem outro, né? Eu fui, na verdade, quem começou foi minha esposa, né? E de vez em quando ela me convidava, e eu sempre fui muito reticente, não, deixa que uma hora eu vou, uma hora eu participo, uma hora eu vou visitar, mas nunca ia. Só que chegou um dia que ela estava saindo com a Júlia, ainda era pequena, saiu com ela e o João Antônio, estavam indo para o culto, e eu em casa, e ela assim, vamos com a gente? Não, eu estou com dor nas costas, a gente inventa 500 dores para não ir, né? E eu vou ficar em casa. Cara, quando ela ligou o carro, veio assim a minha memória dos meus sonhos de criança, de adolescência. Porque eu nunca tive sonhos de conquistar algo, cara, um dia eu quero ser isso, quero ser aquilo, não. Mas meu sonho de criança e de adolescência sempre foi construir família. Sempre construir família. Cara, e uma das coisas que vinha à minha cabeça quando eu era pequeno, nossa, eu queria um dia ir à missa, né? Ou dizendo hoje, trazendo para o nosso contexto, para o culto, né? Com a minha família, que eu acho muito legal, uma família totalmente reunida, baseado na fé. Cara, e foi bem naquele instante que eu olhei assim, cara, o que eu estou fazendo? Os meus sonhos, né, estão aqui para ser realizados e eu estou aqui, né? Só que a gente tem muito medo daquilo que as pessoas falam, como é que é a igreja e tal. Então resolvi ir, né? Fui essa vez, fui a alguns encontros de casais,
mas mesmo assim, depois eu me afastei um pouco. Eu digo, não é isso. Depois eu retornei aí. Cara, se tu perguntar qual foi o start, eu não sei te dizer. Assim, é algo que Deus vai trabalhando, que daqui a pouco eu olhei e vi que estava dentro do contexto. Então foi muito lindo o que Deus fez, né? Meu irmão do meio é pastor na Igreja Batista, né? Hoje também sou pastor ali na Igreja Vida para as Nações. E ele sempre orava, sempre falava a palavra, mas eu não dava bola. Uma das primeiras coisas que eu falava para ele assim, vai lá, Márcio, vai levar dinheiro para a igreja, vai lá, seu trouxa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E eu sempre naquela autocrítica, né? Então, porque a gente não tem um entendimento. Então, esses dias nós estávamos numa reunião de pastores aqui em Sombrio, cara, e foi muito lindo porque ele estava do meu lado. Então, todo mundo falando, quando eu olhei para ele, eu digo assim, nossa, que louco, o que Deus faz e me mostrando, né? Quem tu era, estava criticando o teu irmão e hoje está ao lado dele por uma missão, por algo muito especial, né? Então, cara, eu digo que é gratificante ver não só eu, mas ver a minha casa, né, junto comigo, me acompanhando. A Júlia, minha filha mais velha, vai fazer 20 anos, casada, né? O esposo dela também conheceu dentro da igreja. Então, tu vê a família se formando, se estabilizando numa mesma fé. E isso para um pai, isso para uma família, cara, dá orgulho e é satisfatório demais, né? A família toda caminhar, né? Porque a gente vê, às vezes a gente pensa que são números que fazem uma igreja. Se a gente vê por esse contexto, Noé, né, pregou por 100 anos, né, para converter um povo, e na verdade no final, quando veio a inundação, ele conseguiu salvar só a sua família. Mas não que as outras vidas não importam, né? Mas quando a gente entende que a família está no contexto que você está, né, tudo muda. E tu, Guguinha? Cara, se eu parar pra ver assim, é como o Gabi disse. Eu não consigo saber quando que foi o start, tipo assim, agora o Senhor mudou tudo e acabou. Eu lembro que, até estava comentando esses dias, no começo da minha conversão, foi basicamente, eu mal ia pra igreja católica, né, que eu era católico também. E acabou que um dia, o Gavilan, até que o Túlio tinha comentado, ele ia algumas vezes com a Cris ali no culto. E aí um dia ele me chamou, falou, cara, vamos na caverna, não sei o que, é um culto de jovens. E eu não sei, só fui assim. Eu lembro que eu fui, e aí eu comecei num processo de 1 ano, que hoje eu vejo que foi realmente um processo para minha maduração na fé, assim, onde eu realmente fiquei mais maduro na fé, porque foi 1 ano onde o Senhor ministrava numa sexta-feira de culto algo, e era onde no sábado eu podia ter a decisão se eu queria aquilo ou não. Então, por 1 ano eu fiquei negando. Por 1 ano eu ia sexta-feira para a igreja e sábado eu estava numa festa, enchendo a cara e me perdendo, sabe? E fazendo tudo aquilo de errado. E isso acontecia ao mesmo tempo com o Gavilan, porque a gente andava muito junto nessa época. Então, depois de 1 ano, indo na igreja e não abrindo a Bíblia, eu e o Gavilan paramos para conversar da virada de 2022 para a virada de 2023. Nós falamos assim, cara, vamos realmente pegar firme agora? Vamos começar a ler e tal, vamos começar a conversar sobre. E aí foi aonde a gente decidiu, todo dia, cada um fazia basicamente seu devocional, só que a gente não tinha esse discernimento, tipo, de tirar um tempo do dia para o Senhor, para orar, para ler a palavra, entender um pouquinho melhor sobre a Bíblia. Mas a gente fazia isso, sem ter esse entendimento. E aí a gente conversou e durante o dia cada um fazia o seu, sem comentar nada um com o outro. Chegava fim do dia, a gente entrava numa chamada e conversava. O que um e o outro entendeu, fazia pergunta um pro outro. Ali na hora a gente orava e pedia discernimento para o Senhor. E aí depois de um tempo a gente começou a abrir para as pessoas. Até que teve algumas pessoas que entraram, tipo o Anthony entrou, o Bernardo entrou em alguns, o Domingos entrou em outros, a Júlia, que hoje é namorada do Gavilan, entrou em outros também. E a gente vê, cara, que tipo assim, mesmo a gente não entendendo de nada, o Senhor falava para aquelas pessoas, sabe, que entravam. Tanto que teve dia de alguns amigos meus em específico, não vou abrir por caso pessoal, deles tipo chorarem enquanto a gente falava, sabe? E era algo que também a gente também sentia. Então, tipo assim, por exemplo, a gente vê os frutos hoje, a namorada do Gavilan tá nesse processo de conversão, de querer buscar mais ao Senhor. Tudo isso porque lá eu e o Gavilan só decidimos abrir assim para falar coisas que a gente nem tinha todo entendimento, sabe? E aí depois disso
foi quando eu vi que eu comecei realmente a ficar mais maduro. Porque hoje eu vejo que eu sou muito novo na fé ainda. Eu tenho lá 1 ano e meio de conversão realmente, 2 e pouquinho com esse 1 ano de maturação, assim. E eu vejo que, tipo assim, o Senhor escalou assim, sabe? Eu fui de uma maneira, tipo, vou de cabeça nisso, vou de cabeça nisso. E realmente dá pra ver que dia após dia o Senhor mostra coisas diferentes. Então, tipo assim, essa maduração, essa maturidade que eu criei foi muito, muito especial. Esse ano de um processo assim, né? Onde o Senhor limpou, tirou tudo que era impuro, que precisava sair, sabe? E realmente eu e o Gavilan fomos firmes juntos, assim, é muito bom. Quando a gente tem alguém do lado, assim, porque a gente talvez vai ir sozinho, vai desistir ali no meio. Mas com o Gavilan foi muito especial. Porque sempre tem momentos, né, de altos Sim. e baixos, né? Sim. E quando tu sai de uma vida inteira, né, como vocês falaram, a gente não é... Eu sou católico também, né? E também, assim, não sou aquele católico fervoroso de estar Sim. sempre e tal, né? Mas procuro, né, fazer as minhas obrigações e também quando eu me sinto bem, enfim. Sim. Mas a gente sabe que tem momentos de altos e baixos. E que normalmente as pessoas apelam ou buscam, né, se apegar mais ao espírito, enfim, a qualquer símbolo de qualquer igreja é naquele momento que ela está com a necessidade para aquilo. Sim. Seja por problema de saúde, problema financeiro, seja qual problema seja, né, independente disso. E muitas das vezes, quando alguém te acolhe, né, e quando tu tens sei lá, um amigo, um parceiro, te traz, né, aquilo acaba te fazendo bem. Né, e que foi o que aconteceu contigo. E basicamente o que aconteceu contigo também, pelo que tu falou, que Sim. teve a questão ali do Mancha e tal, que fez o Sim. convite, e a tua família foi, e aí tu sentiu que naquele lugar tu estava bem acolhido. Sim. É, Sim. é por aí? Sim. Uma das coisas que a gente não consegue, muitas vezes, é querer se entregar e renunciar a muitas coisas. Porque é difícil. Eu sempre falo uma coisa, e às vezes as pessoas ficam escandalizadas comigo. Eu digo, gente, o pecado é bom. Se não fosse bom, não havia essa luta. Então, o pecado, ele é prazeroso. Então, mas nem tudo é lícito, né? Então, essa é a nossa briga, renunciar às coisas da vida, do mundo, né? Daquilo que nos dava um prazer momentâneo e na verdade, não nos preenchia, né? Cara, e a gente fica muito grato, né? Ver a vida do Gustavo, ver a vida do Gavilan, que são meninos que estão renunciando coisas, a gente sabe como é que está o mundo lá fora, os prazeres e a facilidade, que talvez na nossa época não era tanto assim, e hoje é descaradamente, né, oferecido banquetes do mundo e tu recusar tudo isso é difícil. Por isso que eu entendo que um processo de um jovem de ele começar e às vezes cair e recomeçar de novo é normal. É normal, porque às vezes tu tem uma questão de ciclo de amizade que não que é por mal, entendeu? Mas às vezes tu tem essa tendência de voltar a cair, porque, cara, meus amigos, desde a infância, eles estão indo para festa, eu estou sozinho, e como é que eu faço todo esse processo? Eu sei que eu passei mesmo quando me converti com 39 anos, eu senti muito isso na pele, né? Cara, meus amigos são, até hoje, eu digo que eu tenho amigos que são mais chegados que irmãos, cada um com um propósito de fé, mas a gente entende que algumas coisas a gente muda, né? Não que a gente se afasta, não é isso. Então, vocês falando ali também da questão do Gavilan, né? Assim como o Gustavo é para vocês, né? Assim é o Gavilan, né? Gavilan, a gente viu nascer, nós somos compadres do Igrejinha, da Cris, então a gente acompanhou desde o nascimento dele e até... Cara, eu digo, é um menino espetacular, assim. E para mim, cara, uma das grandes honras que eu tive nessa caminhada de fé, né, foi ter batizado tanto o Gavilan como o Gustavo, como a gente fala, o Meio Quilo também é amigo de longas datas, né? Pô, eu criei aqui perto, ali perto do pai do Meio Quilo, porque o Titaíde morava ali na época, o Titaíde Scheffer, então eu estava todo final de semana ali, então assim, a gente conheceu, por isso que eu digo assim, essa questão de trazer também, não só a gurizada, mas a gente trazer memória dos pais, assim, é muito legal. Então, assim, a gente está liderando ali a Caverna das Tribos, que é uma parte dos jovens da igreja, e a gente vê que, cara, é muito gratificante e eu fico, assim, orgulhoso da fé que eles têm, daquilo que estão deixando de renunciar para viver um amor verdadeiro, né, que é com Jesus.
falando de futebol ali, e eu tive a oportunidade de jogar o ano passado com o Mancha ainda Sim, tá teimando ainda, eu Tá, vi que ele tá. disse, não, Túlio, não dá mais, daqui a pouco o Mancha tá de novo. De Então novo. nós jogamos 2 anos juntos, e o ano passado, eu comento assim, pô, é bom estar perto de pessoas, gente boas, né? Sim. O Mancha é um cara, gente finíssima, e daí assim, a gente chegou, eu cheguei, a gente fica no vestiário ali, daí eu já, o cara vai, quem tá mais chegado, né? E eu já encostei ali no Mancha e tal, e primeiro jogo, segundo jogo, daí como é que tá? Eu sempre, daí como é que tá? Não, tudo certo, tudo indo. E foi um jogo, foram dois, três, e a conversa vai fluindo assim, e de uma forma, com uma conversa tão boa que chegou no momento da gente conversou da igreja, ele me explicou rápido ali, né? A gente, Túlio, assim e tal. E eu, pô, legal, chama a atenção, Sim. né? Pô, do jeito, da. E aí eu até comentei com ele, não sei se ele vai lembrar, enfim, que eu disse, cara, eu acho que a fé, por exemplo, a minha fé, assim, eu sou católico, né? Mas da mesma forma, eu não pratico tanto. Mas eu disse, pô, a minha fé é conversar com Deus, com Jesus toda noite. Eu tenho a minha Amém. fé, eu vou lá, converso. E o que eu faço, assim, né, Túlio, eu agradeço. Não peço nada. Sim. A única coisa que eu peço é saúde hoje para minha filha. Então, normalmente eu gosto de, né, se eu posso pedir para minha esposa, para minha família, para minha filha, saúde. E o resto a gente corre atrás. E eu Sim. só agradeço nessa conversa que eu tenho toda noite. Assim, não tem noite que eu não converso. Então, Amém. toda noite eu tenho lá o meu jeito de conversar, né? E realmente, assim, daí eu comentei isso com ele, ele disse, cara, esse é o caminho e tal. Então, lembro do Mancha, porque já comentamos algumas vezes do Mancha, Sim. né, aqui. E o Mancha é um cara realmente também Sim. especial, espetacular. Sim. Gente boa demais. E assim, o que te atrai, muitas vezes o que te atrai mais a Jesus também é tu estar perto de pessoas que reflete que Jesus é, né? Então, eu sempre digo, não adianta a gente ser alguma coisa na igreja e fora ser totalmente diferente, porque isso a gente não reflete, né? Infelizmente, muitas pessoas são assim, né? Eles, não é que estraga o evangelho, mas às vezes as pessoas têm uma visão do evangelho de Jesus, né? Através das nossas vidas, né? Às vezes, aquele cara lá evangélico, não, mas ele faz isso, ele faz aquilo. Então, às vezes a gente tem uma ideia errada do que são as pessoas. E quando tu vê pessoas, né, como tu falou, como Mancha, que eles entram num ambiente, muda, né? Muda, muda. A aura, ou alguma coisa que, pô, dá pra notar Deixa leve o ambiente. Sim. uma situação leve. Por Assim. isso que eu digo, uma das coisas que a igreja perdeu muito tempo em colocar que, claro, a gente combate o pecado, né? Nós somos pecadores, vamos morrer pecadores, a gente peca todo dia, mas a gente está todo dia em busca de buscar não pecar. Mas uma das coisas que a igreja atrasou é isso. A gente não pode jogar futebol, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo. Então, cara, a palavra do Senhor tem que estar inserida em vários lugares. E eu sempre digo, às vezes pregar a palavra, tu não vê um Mancha no vestiário abrindo a Bíblia dizendo, eis que te digo. Não é isso. Mas o modo dele falar, o modo dele se comportar, tu já vê que é um modo diferente. Então, tu diz assim, cara, esse cara é diferente. Tem Porque algo que é... Porque tudo que é imposto, né? Que tu chega, como tu falou, num vestiário de um jogo de futebol aqui do campeonato, com uma Bíblia na mão, pessoal, agora vou falar aqui, vou pregar. Tem que ser algo natural. Não é legal, Sim. porque não é o ambiente para aquilo, não é o Sim. clima para aquilo. Se Sim. alguém chegar, fala alguma coisa aí e tal, legal, Show. se tu for estimulado, né? Então, assim, tem que saber o momento para fazer isso e o momento para se posicionar. E realmente, né, algumas pessoas sabem, outras não sabem. E isso que tu falou, Cássio, é algo que a gente acaba vendo e a gente acaba notando, né? Que é o quê? Que é aquela... Não sei se o termo certo é rejeição ou até, enfim, que o crente, né, tem que andar com a roupa desse jeito, o crente... eu agora estou na igreja tal, o crente tem que fazer isso, o crente tem que fazer aquilo, né? E a gente nota que as igrejas evangélicas, elas têm deixado isso um pouco de lado. Sim, sim. É porque, na verdade, sim, né? Se roupa... se vestimenta levasse a salvação, era simples, né? Claro que a gente tem que ver também o que a gente veste, né? Tipo assim, o grande problema na caminhada é ser extremista demais, tanto para uma coisa, tanto para outra. A gente sempre tem que andar em equilíbrio. Mas as pessoas muitas vezes olham para alguns e dizem, porque aquele é um crente chato, porque ele é um crente não sei o quê. E a gente tem que aprender a respeitar. Muitas vezes a gente não concorda com algumas doutrinas, né, da questão da fé. Cara, mas é tranquilo, a gente tem que saber respeitar. Meus pais são católicos, meu irmão mais novo é católico, mas eu nunca chego para eles, porque isso, porque aquilo. Cara, me impor. Sim.
tranquilo. Mas a gente sabe que, tipo assim, cara, uma das minhas alegrias também nessa caminhada foi um dia, não me lembro se foi no Natal ou virado de ano, e a gente estava em família e tal, e meu pai pediu para orar. Então, cara, para mim isso foi transformador, entendeu? Porque tu entender que, tipo assim, cara, que legal que ele teve um entendimento, a gente nunca teve uma discussão, e em nome de Jesus nunca vai ter, porque assim, eu respeito, né? De vez em quando ele me pergunta algumas coisas, eu explico, mas mas meu pai e minha mãe sempre foram católicos desde pequeno, então estão nessa cultura. E é como eu disse, a gente fala de Jesus, a gente exemplifica Jesus, né? Então, nas nossas atitudes. E o grande problema é quando a gente quer fazer as coisas pela nossa força, né? E muitas vezes a ferramenta poderosa é orar. Então é o que eu faço. Vou orar como pessoas oraram por mim, né? E demorou aí muito, muito tempo, mas o tempo de Deus não resume ao nosso. Quando eu estava conversando com o Guga, para convidar vocês para vir aqui, né? O que eu tinha na minha visão da igreja era os cultos que acontecem na sexta-feira à noite, porque algumas vezes ele convidou o Arthur, até acho que o Arthur foi uma vez. E eu, por ser católico, o Arthur perguntou: pai, posso ir? Eu digo: pode, não tem problema nenhum, tu tá com os teus amigos, a gente sabe, a gente tem confiança na amizade deles e tudo, né? Enfim, e pra mim era aquilo, a igreja, né? A igreja de vocês chama Vida para as Nações. Vida para as Nações. VPN, né? Church. Então, para mim, a igreja eram aqueles cultos de sexta-feira à noite que eu achava até interessante. O Guga contava algumas coisas pra gente, eu assistia alguns vídeos pelo Instagram, eu achava muito legal a forma como os jovens iam para lá. Aí o Guga me disse que não é só aquilo, que aquilo lá é uma das coisas que a igreja de vocês faz, mas que tem outras coisas. Conta um pouquinho pra gente como é que funciona a Vida para as Nações, como é que é a igreja, né, onde ela está localizada. Conta um pouquinho para nós hoje dessa questão da igreja. Sim. Assim, Thiago e Túlio, a nossa igreja ela é muito formada, ela é muito forte na questão de famílias. Então a gente tem vários setores, vários ministérios, mas que se unem à questão familiar, né? Então a gente tem Caverna das Tribos, que a gente tem todas as sexta-feiras às 10 horas, que é um culto mais para jovens, mas a gente brinca de 0 a 100 anos, pode ir tranquilo. Passou dos 100 anos acompanhado com os pais, né? Mas porque, na verdade, o que é? Ele é uma pegada diferente, né? Ele é um pouco diferente para quem, às vezes, é mais tradicional, né? Então, ali começa, e às vezes, cara, mas por que tão tarde, 10 horas, né? Porque a gente entende a questão do horário dos colégios, então, muitas vezes, as pessoas saem da faculdade, saem do colégio e vai para ali. A questão também, a gente tem ministério dos homens, então em 15 dias a gente se reúne, que é um ministério, um culto só para homens, a gente tem um culto só para as mulheres, a gente tem um culto também para casais, que é o AME. Então a gente é municiado e com vários ministérios para quê? Para que no final a família, né, ela esteja totalmente agregada. Então, tipo assim, nós temos o Rise Kids, que é nos domingos também, juntamente ao culto, que é para as crianças. Então, para agregar toda a família, entendeu? Não só, eu vou lá porque lá só tem isso, eu vou lá só porque tem aquilo. Não, eu acho que, como eu falei, uma das coisas que me levou à conversão foi essa questão familiar, de estar a família toda junto num ambiente, né, onde a gente se sente bem. A origem é americana? Eu ia perguntar isso, por ter algumas palavras em inglês, né? Sim. Ou segue alguma coisa americana? Algumas coisas sim, mas na verdade a Igreja Vida para as Nações ela foi fundada há 30 anos atrás, certo, né? Através da vida do apóstolo Fogaça, que já não está mais entre nós, e a apóstola Jerusa. Então foi eles que fundaram a igreja 30 anos atrás em Araranguá. Aqui em Sombrio ela deve ter em torno de uns 10 anos mais ou menos. A igreja ela é daqui de Araranguá. Criado, fundado Ali em Araranguá. E em Sombrio está mais ou menos há 10 anos. Onde a gente está hoje localizado vai fazer 7 anos mais ou menos que a gente está ali. Só tem essa unidade de Sombrio? Só. Não tem mais em outro lugar nenhum? Não tem Araranguá. Criciúma também? Em Sombrio, no caso, só uma. Não, mas tem em outros lugares já. Sim. A gente tem uma igreja aqui em Sombrio, Araranguá, onde é a nossa sede, Maracajá, Criciúma, Cuiabá, a gente tem uma base lá também, e a gente também tem uma na Itália. Porque são pastores que congregavam em Araranguá e foram morar para lá, a gente montou uma
uma base na Itália. Interessante essa história dela ter sido originária, Aqui, ela né? ser originária daqui, Sim, né? sim, porque às vezes tu vai ver as grandes igrejas, elas são denominações, tipo a Assembleia de Deus, que é muito grande, que é o Brasil todo. Cidades grandes, né? Igreja Provavelmente Universal. originárias de São Paulo, de Minas Sim, Gerais, sim. né? De grandes Não, cidades, não. grandes centros, né? Na verdade, ela nasceu em Arananguá. E agora, hoje, ela se localiza ali atrás da Cotipel, né, onde a gente está hoje, está ali estabilizado há uns 7 anos, mais ou menos, né? Foi mais ou menos assim que eu me converti e a gente foi para ali. Antigamente era ali atrás perto do Hotel Maria Rita, quase em frente ali, perto do cartório. Era uma igreja bem pequena. A gente sentiu essa necessidade né, de crescimento, então a gente foi para ali e graças a Deus está sendo assim uma grata surpresa assim do crescimento, do processo dela. E como que se sustenta a igreja, Cássio? Ela é originária porque na igreja católica a gente tem o dízimo, não sei se esse é o mesmo termo, Sim. né? A gente tem o dízimo, que é onde as pessoas vão lá e fazem a sua colaboração, Sim, né? O dízimo, né, teoricamente, né, ou pelo menos o que prega em algumas coisas que a gente sabe. Eu sou um cara que estou te falando algumas coisas que aprendi no tempo da catequese, lá de Sim. muito tempo atrás, né? Mas seria relacionado a 10% dos teus rendimentos, tudo mais. E a Isso. gente sabe que hoje não é mais assim, né? Sim. Hoje ela é meio que uma doação voluntária do que tu quiseres doar naquele momento. sim. Além do dízimo, a gente sabe na igreja católica tem aquelas doações que tu dá em cada passa a cestinha lá e tu faz a tua Sim, colaboração. Sim. Como que funciona na igreja, na vida para as nações? É dessa forma também? A igreja se sustenta através dessas doações? Sim, mais ou menos dessa forma, né? Através de dízimos, através de ofertas voluntárias, né? A gente sempre acredita que um amor sempre vence tudo. Então, não é a gente não está ali obrigando, a gente não está ali confiscando quem dá ou quem não dá, isso a gente não sabe, né? A gente crê que quando a gente se satisfaz com tudo aquilo que Cristo fez por nós, né? Eu digo, não tem dinheiro que pague. Você pode vender tudo que você tem, entregar na igreja, isso não vai pagar a tua salvação, né? Mas quando tu entende que tu tem um coração grato, um coração, né, de cara, olha o que o Senhor fez para mim, eu vejo a minha família, né, indo para a igreja, isso não tem dinheiro que pague, vendo as amizades, vendo realmente o que aconteceu e a transformação na minha vida, né? Então, quando eu entendo, né, que eu não sou preso ao dinheiro, né? Às vezes as pessoas pregam alguma coisa tipo, parece que tem que vender tudo, largar tudo, e não é isso, não é isso. Mas o que a Bíblia, na verdade, ela condena é sobre a questão da avareza, né? É tu ter e tu reter, e tu não ajudar, e tu não ofertar. Por quê? Porque teu coração está preso ao dinheiro, teu coração não entendeu ainda o que te libertou, né? Sempre se criou uma crença que parece que o evangélico não pode ser rico, não pode ser bem sucedido. Pelo contrário, né? Também não quer dizer que uma pessoa que não é tão bem financeira que ela também ela é amaldiçoada, Deus não abençoou. Não é isso, porque a questão de bênção não é uma questão financeira, né? A questão de bênçãos não é o que está, né, que a gente está aqui nessa vida, né? Mas é para quando Jesus voltar ou para quando a gente ir antes, né? Entender que o maior tesouro é o reino dos céus, né? Maravilha. Papo bacana aqui, né? Mas antes de dar sequência, tem mais algumas coisas para perguntar, algumas curiosidades aí. A gente gostaria de pedir aí pro pessoal, né, que está assistindo essa live aqui com essa dupla bacana demais aqui, para ir lá seguir o canal, né, curtir o vídeo, compartilha, né, ativa as notificações para receber esse vídeo e os outros vídeos que a gente está aqui trazendo para vocês aí, né? Então dá essa força pra gente, vai lá, curte, compartilha, né? Se quiser falar mal, fala mal do Túlio, né? Ou do Mas dá o Cássio joinha, Luga, mas dá o, né? dá o joinha no vídeo. Vai lá, né? comenta lá, pode falar mal do Túlio, dizer que, né, tá precisando de alguns apetrechos capilares, alguma coisa nesse Essa sentido, câmera não tá né? Também não posso falar. Ele pediu pra tirar a câmera de trás aqui, mas olha, tá complicado. Mas vai lá, curte, compartilha, comenta, faz qualquer coisa, só não dá o dislike, né? Dá o dislike. Porque daí daqui a pouco eles começam a derrubar a gente aí também, né? Mas a conversa tá boa. Até, né, uma curiosidade, Cássio. Tu falou que hoje tu é pastor ali. Mas aí Sim. como que funciona? É um pastor? São vários? Só pra gente entender. E uma outra pergunta, só pra emendar, assim, uma média hoje de pessoas que frequentam a igreja, não sei se vocês têm, né? Sim. Pra gente ver o tamanho que tá a igreja hoje, né? Sim. Aqui em Sombrio a gente está numa média de 7 pastores, né? Porque 3 pastores foram ungidos ali na igreja e alguns pastores de outras igrejas que começaram a congregar ali com a gente, né? Mas à frente da igreja, né, está Mancha e a Raquel, né? O pastor Valnor e a pastora Raquel, né? E também eu e minha esposa, a Cleide, que a gente está liderando. Que estão liderando ali.
Eu sou pastor integral, então, na verdade, eu trabalho 100% na igreja, né? E enquanto outros têm o trabalho normal, né? Secular, que a gente fala, né? Então, vai fazer 3 anos, né, que eu sou pastor ali. Então, foi muito louco, foi um processo muito... apesar que eu tenho uma idade já avançada, mas de fé, eu tenho, né, como disse, completando 7 anos, e Deus... E assim que eu comecei, quando eu firmei, eu digo, Senhor, eu preciso que tu acelere algumas coisas, porque eu me converti muito tarde. Apesar que para Deus não tem idade, né? Então, assim, eu preciso de uma coisa. Se tu perguntar para mim, Cássio, mas tu esperava um dia ser pastor? Nunca, meu pastor. Eu ia te perguntar isso agora mesmo. Nunca, porque assim, ó, eu entendo que é um chamado, mas nunca foi uma coisa que eu quis, que eu almejei, eu digo, meu Deus, um dia eu quero ser pastor, eu vou fazer isso pra isso. Nem quando tu entrou na igreja tu não te via nessa função. Não. Na verdade, quando eu entrei na igreja, eu não vi fazer função nenhuma. A minha ideia era acompanhar a minha esposa, estar com a minha família, ir para casa e isso, né? Só que a gente entende quando a gente está numa igreja, isso é muito legal, de quando te impulsiona, né? Quando te coloca para cima, quando diz, cara, vai, quando te faz bem, né? avança, vai, eu vou te mostrar o caminho e tu vai. Por isso que a nossa igreja ela é apostólica, né? E uma das funções do apostolado é isso, é enviar e vai, cara, vai que a gente está aqui contigo, tu vai errar muitas vezes, mas a gente está aqui para te ajudar e a gente está aqui para te dar norte. E eu sempre aprendi nesse processo, não que a gente tem que dizer sim para tudo, mas para o chamado de Deus a gente tem que dizer sim, né? Porque é uma coisa muito linda de se viver. Às vezes é um processo que a gente não entende, né, o porquê. Às vezes, cara, sinceramente, às vezes eu paro para pensar e eu digo assim, cara, só Deus, cara, que não tem, eu não tinha a mínima condição. Não tem como explicar hoje o pastorado, mas assim que eu me converti e comecei a viver essa fé, o Espírito Santo sempre falava, estuda, lê. Só que assim, falar para uma pessoa que gosta de fazer isso é legal. Agora, eu sempre li, foi só quando eu era adolescente, gibi, e nunca tinha lido um livro na vida. Tinha eu nunca hábito gostei, da leitura, não era o hábito. Não tinha. Mas eu entendi que era uma coisa muito séria, então, cara, eu vou começar a ler a Bíblia, eu não vou parar, eu vou começar a investir em livros e tal. Então, desse momento, eu nunca parei e tô nesse ritmo ainda. Às vezes a gente acha, não, cara, isso vai ser só uma paixão, daqui a pouco apaga, só que isso tem que tornar um hábito, né? É igual um casamento, né? Para nossa esposa, todo dia a gente tem que fazer algo diferente, todo dia a gente tem que conquistar ela, todo dia a gente tem que ter esse hábito, né? E não é fácil. E não é fácil, mas é aquela questão de cultivar, de cuidar, né, de estabelecer e entender, né, os processos. Então, assim, ó, aconteceu muito, muito, muito rápido. E foi tão lindo, cara, assim, Deus, ele é maravilhoso que eu e o Mancha Raquel fomos ungidos no mesmo dia. Então, tipo assim, eles que me levaram para a fé e no mesmo dia a gente foi consagrado. Esse processo, até, né, já perguntando para o Guga também, tem um processo para que dentro da igreja tu ascenda a pastor, assim, ou vocês que hoje são as lideranças da igreja, vocês identificam, por exemplo, o Guga, eu como, né, eu tenho uma convivência com ele, seja o perfil, né? Vocês identificam, esse menino tem um perfil interessante. Sim. Ele é dinâmico, ele se porta bem em público, Sim. ele tem todo esse perfil para falar em público, porque tem que ter isso também, né? Sim. Tem que ter essa questão. Identifica e começa a lapidar isso, traz para próximo, ou assim, eu entro para a igreja, Cássio, eu quero começar a participar da tua igreja porque a minha vontade é ser um dia pastor da tua igreja. E aí começar a trabalhar nisso. Como é que funciona? É ao natural ou tem um processo que precisa passar? Tiago, por isso que a nossa igreja ela é uma igreja apostólica e profética, por isso, entendeu? Porque a gente não pode engessar aquilo que o Espírito Santo vai fazer. E claro que no meio da caminhada a gente vai identificando, vai vendo o perfil das pessoas, né? Então, tipo assim, aquela pessoa que quer, cara, geralmente não dá certo, porque não é o tu querer, né? Mas a gente vai notando o perfil nas pessoas. E essa questão de impulsionar as pessoas, né? Eu me lembro a primeira vez que eu botei o Guga ministrar na caverna, ele disse, não, mas eu nunca ministrei. Cara, vai. Se errar, errou, não tem problema, mas vai. É isso que o Espírito Santo está pedindo para te fazer. Ele foi e hoje está pregando melhor que nós todos já. Então, assim, é esse processo de a gente ver, a gente identificar e a gente ter a voz de escutar o Espírito Santo, o que ele está falando sobre a pessoa, né? Tem muitas igrejas que eu não condeno e cada uma ela segue a sua linha. Tem muitos que fazem seminários e
estudos para ser pastor, mas às vezes as pessoas não têm um chamado. Sim. Não tem um chamado. Então, eu trabalhei a vida toda no comércio, e a gente sabe que vender, ele é uma essência, mas depende do produto, muda a questão E assim também, tem pessoas que têm um chamado na igreja maravilhoso para alguma coisa, mas não para pastorado. Mas tem alguns requisitos para isso? Por exemplo, tem que ter um determinado tempo de igreja, tem que fazer algum curso específico, tem que ir para um determinado... Porque na igreja católica é assim, né? Tu tens que ir lá fazer por exemplo, eu quero ser padre da igreja, né? Sim. Eu tenho que fazer o curso lá a faculdade de teologia e tudo, fazer o seminário, tem todas as etapas que tem que passar. Sim. Na igreja de vocês é mais pelo perfil. Quando é identificado que tem aquele perfil, aos poucos vai dando liberdade, como está sendo dado para o Guga, por exemplo, né? Sim. Vai sendo dado liberdade até que chega um ponto que diz, tá preparado, tá pronto. É como eu te disse, o que a gente vai avaliando as pessoas e a gente vai entendendo no discipulado. De estarmos juntos, de ver comportamentos, de ver a busca, de ver a intimidade. Por isso que eu digo, tem pessoas que podem ter faculdades, isso é muito legal, né, uma faculdade de teologia, enfim, vários cursos, mas às vezes ele não é para aquilo, né? Porque não é às vezes aquilo que tu estuda, porque assim, o pastorado, esse perfil, o primeiro chamado é amar pessoas. É querer estar com as pessoas, é querer tipo chorar as dores das pessoas, querer se alegrar com a alegria das pessoas, né? Então isso ele é um chamado muito específico. Claro, não pode ser de qualquer maneira, né? Não é porque eu amo que eu estou preparado, que eu vou... Sim. E assim, a gente vai ver vários perfis de pastores também. Tem pastores que são mais mestrais, que vão mais ensinar, tem pastores que são mais essa de mexer com a emoção, de trazer para perto, de chorar junto. Então tem vários perfis. E isso é como eu disse, quando a gente é obediente àquilo que o Espírito Santo está direcionando, né, e a gente vai alinhando também o perfil da pessoa, como é que o Espírito Santo tá falando com ela, então isso faz toda a diferença. Então a gente não tem um curso específico, sabe por quê? Se a gente lançar na igreja um curso para pastor, vai dar uns 100 para querer ser pastor. Vai encher. E daí como é que tu vai dizer para a pessoa, tu vai dizer, não, tu fez o curso só que tu não tá, mas daí tu mata a pessoa. Alguém chegou para ti já, não precisa nem falar quem foi, enfim, óbvio, né? Mas alguém já chegou e disse assim, Cássio, o que eu preciso fazer para me tornar pastor? Eu quero ser pastor. Sim, já, principalmente a questão dos jovens, né? Na empolgação e eu gosto muito disso e eu quero ser. O que eu preciso fazer? Sim. Daí eu pergunto, tá pronto para morrer? Tá pronto para chorar? Tá pronto para renunciar? Então, assim, esse é o básico, né? É como a gente falou, o Gustavo, renunciar o que ele está renunciando, gente, bem sinceramente, não é para qualquer um. É muito complicado. É difícil. Eu tenho um filho da idade dele, eu sei como é. E ele está embaixo de cobertura e a gente está acompanhando ele, a gente está junto, a gente troca áudio todos os dias, né? Então a gente conversa e as dúvidas dele ele me procura e eu também às vezes procuro ele. Então a gente está sempre em contato e a gente começa a entender o perfil, né, de cada um. Então muitas pessoas procuram, eu quero ser pastor, então renuncia, quer morrer, quer chorar, quer passar pelos processos, vamos caminhar junto, né? Tem que mostrar que realmente quer, não simplesmente ter aquele desejo de querer ser, né? Porque tem que sabe qual é o grande problema? ter atitudes. Porque quando às vezes tu vê uma pessoa ministrando lá em cima no altar, às vezes tu pensa, que legal, cara, eu tô lá falando em público, microfone, todo mundo tá me vendo, às vezes o pessoal tá batendo foto, compartilhando no stories, tal, e aquilo aguça, né, às vezes muitas pessoas que acham, nossa, eu queria aquilo para mim, só que não entende o processo de até chegar lá. Quando tu vai ministrar uma palavra, cara, a minha mulher, aquela vai pro céu sem... porque ela sabe o processo de tu achar a palavra, aquilo que o Senhor quer fazer, tu fazer o esboço, tu chegar lá em cima para falar em público, tu falar da palavra, não é uma coisa às vezes que tu... Uma questão de um trabalho, mas é uma questão que tu vai dar direção para as pessoas. Sim. Então, aquilo que tu vai falar, tu pode vivificar pessoas e também tu pode matar, muitas pessoas que estão lá, elas estão esperando de quem está falando alguma palavra que pode transformar alguma coisa na vida dela, né? Por isso que eu digo assim, essa questão pastoral não é o querer. Tanto que a questão do chamado, vocês estão falando com uma pessoa que, quando via um microfone, corria 3 quilômetros. Assim, eu sempre fui a questão do futebol, da resenha, de estar junto, conversando, mas com pessoas que tu conhece, né? Sim. Agora eu tô olhando para... Falar em público é diferente. A nossa igreja tem uma média ali, 120, 140 pessoas, te olhando, direcionando seus olhos só para ti, e tu olhando todo mundo e, tipo assim, esperando algo, cara, ele é muito difícil. E como dizer, o processo pré e o processo... no dia da administração e também o pós também.
que também são batalhas, são coisas que a gente sofre muito na pele. Às vezes as pessoas olham assim, né? Nossa, cara, como é que tu é tranquilo? Não sabe como é que é por dentro. Vocês ministros, vocês palestras, vocês sabem como é que é, né? É aquele nervoso, é uma preparação, né? Tu não chega só, eu vou lá ministrar e tu não te prepara, né? Então todo um processo. Claro que são funções diferentes, mas a gente trabalha, né, muito viajando, falando para as pessoas em público, né? E a gente conversa, eu e o Túlio, né? A gente vai fazer uma palestra, como esse ano o Túlio foi no CIOSP, eu tinha ido no ano passado, para várias pessoas. Que legal, vocês estão lá, mas eles não sabem a preparação que tem para tudo isso, né? E mesmo preparado, que a gente se prepara, a gente estuda, a gente lê, relê, se dedica, é o nosso dia a dia, mesmo preparado, quando tu chega lá, que tu pega um microfone na mão, que tu olha para aquele público, dá aquele frio na barriga e tal. Sim. É natural. Então é difícil, não é fácil encarar isso aí de frente. Sim. Cara, eu trabalhava numa empresa e a gente fazia alguns cursos. E um dia teve um curso, eu trabalhei até 8 anos nessa empresa, de gerente. E a pessoa que fez o curso, Cássio, agora tu vai falar para essas pessoas, vai agradecer e tal. Eu digo, não. Não, mas tu é gerente da loja, tu tem que te posicionar, tu tem que, né, tu é a cara da empresa e tal. Eu digo, não, deixa fora, eu não gosto de falar no microfone, eu não quero. Não, beleza. Terminou o curso ali, agora eu vou chamar agora o gerente Cássio, ele vai dar umas palavras. Só que nesse processo eu não era convertido e tal. E eu falei, gaguejei, errei tudo. Eu fiquei uma semana ruim e fiz uma promessa. Nunca mais eu pego o microfone na minha vida. Então, por isso que eu digo, só quem está perto sabe, né? Então, quando a gente está falando, eu estou aqui no microfone, no podcast, e está ministrando, cara, isso é só a graça de Deus. Porque, caso tu fez algum curso, cara, eu nunca fiz curso, nunca fiz nada, mas a gente entende, quando a gente diz sim, né, para o chamado, a gente erra muito no processo, muito, mas ali tu vai aprendendo também, tu vai vendo o caminho certo a retomar. Então, ao mesmo tempo é legal, é prazeroso, mas a gente paga um preço, né? Ô Guga, com certeza muitas pessoas, né, já foram participar dos cultos, principalmente dos cultos da Caverna, né, a teu convite. Mas já teve alguém que tu convidou e não foi, não quer ir, não vai ir, te falou até alguma coisa que de repente, né, assim, te deu uma justificativa e tal? Aconteceu não. Porque na tua idade acredito que tem gente que vai deixar sexta-feira, 10 da noite, vai deixar de ir em tal lugar, né, tá numa festa aqui, uma festa ali, pra estar num culto. Sim. Não, tipo assim, algo que eu vejo muito na questão dos jovens dessa geração, né? Como o Cássio falou, a gente vê que realmente é muito difícil a renúncia, né? Então, quando a gente manda um convite para um amigo, a gente já sabe o que ele pensa. Primeira coisa que ele pensa é que, já vou ter que largar tudo, sabe? Primeira coisa que ele pensa é, vou ir essa sexta, só que semana que vem já vão querer que eu vá de novo, daí eu vou ter que parar de sair, vou ter que parar de fazer isso, porque, cara, vou te falar seriamente, muitos jovens sabem o que é errado, sabem o que é certo, tipo, nem pela crença, mas, tipo assim, pelos princípios de família mesmo, tipo, que não é legal sair pra fumar, pra encher a cara, pra sair pegando um monte de mulher, sabe, por princípios familiares mesmo. Só que às vezes eles se acomodaram naquilo. E daí é onde eles, quando a pessoa convida, eles dão uma desculpa pra, não quero porque depois eu vou ter que participar com perder, frequência. E não é uma sexta-feira, são todas as sextas-feiras. E algo que, tipo assim, o Senhor tem feito com que o meu coração mudasse muito, é que, tipo, essas pessoas vejam muito a renúncia como uma obrigação. E daí elas tentar pro próprio braço não vai dar certo. Eu falo isso por mim mesmo. Eu tentei já pelo meu próprio braço largar nesse meu 1 ano de maturidade assim, que o Senhor foi me deixando mais maduro. Eu tentei largar pelo meu próprio braço. Agora eu vou de uma vez. Não dá. É só quando a gente realmente, Senhor, eu quero, então me ajuda. E aí vai. Que é onde a gente renuncia mesmo. Então já aconteceu sim, de pessoas, vou ir hoje. Chega lá, por que tu não veio? Não deu, não sei o que, choveu e tal. Só que é todo um processo, né? Eu também já passei por esse processo. Então eu vou continuar orando por essas pessoas, igual eu oro por todos os meus amigos. E um dia que elas vão poder ir, realmente. Foi o Gavilan que te levou, né? Que tu falou, né? Na primeira vez que ele te convidou, tu já foi? Ou tu também, cara, no começo, foi assim também? Não sei se eu vou, se eu não vou. Como é que foi a tua primeira vez? Cara, pra eu te falar, eu nem lembro direito se eu aceitei de primeiro ou se não.
mas o Gavilan também não era firme, entendeu? Então a minha conversão e a dele foram juntas. Tanto que a gente decidiu buscar mais o Senhor junto, a gente se batizou junto, sabe? Foi todo esse processo junto. Então, tipo, foi tipo, vamos ir. Porque eu conheço o pessoal de lá, legal e tal. Fomos, fizemos amizade lá dentro e isso que nos fortaleceu lá, sabe? Até para quem tem curiosidade, pro jovem, né? Como que funciona, como que é o culto ali das sextas 10h30, né? O voltar 10 horas. O de vocês, do jovem do 0 aos 100 anos. Mas como que funciona? Eu não sei se tem show, tem música. Culto com eles? Sim, eu sou o líder do... Ah, tá. Ah, legal. Sabe porque eu sou jovem, né? Por Ele não É chegou isso no aí. 100 ainda, daí... Mas como que funciona assim? Porque é uma curiosidade. Às vezes alguém que vai ver, ou né, o nosso que esteja vendo aqui, tem a curiosidade, daqui a pouco aguça e não, vou lá que eu quero ver como que é. Não, a gente tem hoje, no projeto da Caverna das Tribos, a gente tem em todas as cidades. E na Itália eu acho que não tem. Mas a gente tem em Cuiabá, que é nos links, que daí vai ter no domingo de manhã às 9 horas. A gente tem sexta-feira em Sombrio e Criciúma, Caverna das Tribos. Eu não vou saber dizer certinho aonde é o local em Criciúma e Araranguá, porque eu não sei o nome das ruas. Mas aqui em Sombrio a gente tem às 10 horas, ali atrás da Cotipel. Em Criciúma a gente tem às 9h30 às 9 horas, desculpa. E em Araranguá no sábado às 9h30 da noite também. Então, cara, o que acontece? É um culto normal. A gente vai lá pra adorar o Senhor e a gente sempre tem uma troca de ideia depois. Tanto que aqui em Sombrio a gente faz um café e fica uma galera. Cara, teve dia da gente começar o culto 10 horas, o pessoal antes que tá na escala ou que vai fazer alguma coisa chega antes, e a gente sai de lá 1h da manhã, meia-noite e meia, porque tá lá o tempo todo conversando e... Música, a gente adora o Senhor, a gente canta louvor, a gente ouve uma palavra, é ministrado, como o Cássio falou, alguém vai lá ministrar, né? E aí no dos jovens a gente opta mais por realmente jovens estar ministrando. Pra tipo assim, como se não chega lá e tipo assim, nossa, um adulto falando aqui, autoridade, sabe? E esse horário foi já específico porque eu pensando, para ser uma ideia da festa, né? Ao invés, né? A festa de vocês ali, nesse horário na sexta-feira. Foi o sentido mais de tipo, o pessoal tá saindo da aula, aí não tá conseguindo ir, tipo, até pelo pessoal da liderança em si. O pessoal da faculdade também acaba saindo 10, 9, não, quando eu comecei, eram 10 horas já, então eu não soube dessa parte, por que mudou, mas conversando com o pessoal foi mais por isso mesmo. O pessoal que participava em si, que eram os líderes, já, tipo, nós vamos começar a faculdade, nós vamos ter aula de noite, então vamos botar um pouquinho pra mais tarde. E ali na questão da caverna, ela tem uma pessoal de idade, tipo, tem pessoas que vão ali com 13 anos, né? Minha filha começou, né, quando começou esse processo, ela tinha 13 anos, e hoje ela tá com 19, então eles vão amadurecendo, né? Então ela tem toda essa questão da questão da idade, dessa questão da pegada. E às vezes as pessoas confundem, né, sobre a questão da caverna, que ela tem uma pegada diferente, né, mas a gente sempre está dentro da questão da palavra. E a gente prega muito essa questão, entendeu, de família, porque a gente vê uma geração que ela está totalmente quebrada na questão da paternidade, né? É muito latente, é muito... porque se a gente vê a geração dos nossos pais, dos nossos avós, não que eles não nos amavam, mas eles tinham um jeito de amar diferente, né? E hoje eu creio que com os nossos filhos a gente é muito diferente, e a gente fala, cara, na verdade eles não deram aquilo que eles nunca ganharam. Então eles tinham um jeito diferente de amar. Qual é o diferente deles de amar? É botar comida na mesa e trabalhar, e esse era o processo. E a gente nota essa galera que ela tá, né, que ela tá muitas vezes órfã de pais dentro de casa, né? Só que a gente fala também sobre essa questão que eles não vão conseguir dar aquilo que eles não deram. Então cabe a nós, né? E eu falo isso a gente conversa muito sobre os jovens, a gente dá aquilo que eles não deram. Então muitas vezes a gente só quer receber, eu quero receber amor, mas quando a gente entende a palavra de Deus e a gente pode reverter. Uma vez eu também tinha um tempo que eu cuidei também que a gente tinha um ministério de adolescentes. E uma das coisas que a gente fez é que, porque o pai nunca fala que me ama, o pai nunca me abraça, isso e aquilo, tal. Eu disse, não, ok, tudo bem, até eu entendo o coração de vocês. Mas quantas vezes vocês falaram que amavam o pai de vocês? Não sei o quê. Então fazer o seguinte, vocês estão com o celular na mão? Mande agora. Então eles mandaram.
Cara, no domingo no culto, os testemunhos foram muito legais, assim, os pais, o que tu fez? Porque minha filha nunca falou que me ama, não sei o quê. Então, eu digo assim, é esse o processo de entender, tipo, cara, eu não recebi, mas eu posso dar, entendeu? Então, assim, eu posso, e é isso que a gente coloca na cabeça deles, entender o processo que eles podem ser um agente transformador dentro de casa. Não é só, eu sou evangélico, eu vou ficar com os braços cruzados e esperar que as coisas aconteçam, que meu pai mude, que a minha mãe mude, que a minha família mude. Não, muda você e transforma de dentro para fora. Então, assim, essa questão da caverna, ela impulsionou muito a questão da Igreja Vida para as Nações sobre isso, sobre o jovem levarem os pais para a igreja. E às vezes é o caminho inverso, né? Os pais levam, normalmente e a gente tem essa questão do inverso. E como que a igreja nasceu, né? A questão até da Caverna das Tribos, né? O apóstolo Mike, ele tinha uma banda que era Vasos para a Honra e viajava o Brasil todo, né? Então um dia ele estava em São Paulo, numa galeria que chama a Galeria do Rock. Então ele viu lá uma noiva toda de preta e tal, cara, e o Espírito Santo falou com ele, cara, essas pessoas que tu tem que atingir. Né? E Caverna é sobre isso, né? Porque quando o rei Davi, quando Saul começou a perseguir Davi, ele foi para uma caverna, se juntou com as piores pessoas que tinha na sociedade e formou um exército, né? E é isso, na verdade, o intuito da caverna, o que é? É pegar pessoas de diversas tribos, de várias diversidades, né? Então, o apóstolo, quando ele começou esse processo, ele andava com os góticos, com os punks, na época, não sei se vocês lembram, tinha os emos, essas pessoas que a sociedade não queria. E ele, cara, ele disse que muitas vezes ia para o cemitério, onde estava a rapaziada lá, né, fumando e tal, ele estava lá no meio deles, falando do Senhor e tá junto, e foi assim que essa igreja nasceu, né, que a Caverna das Tribos nasceu, com essas pessoas que a sociedade rejeitava, trazendo para dentro. Então a Caverna das Tribos, ela é muito forte nessa questão de missões urbanas, né, dessas pessoas que a sociedade não quer. Então, tipo assim, cara, quando eu comecei na igreja, a primeira vez que eu fui na Caverna em Anguá, eu vou dizer que eu levei um choque cultural. Porque a gente sempre tem aquela ideia de uma igreja, todo mundo de terno, gravata, todo arrumadinho, e tu ia lá, pessoal com tatuagem, com umas argolas, com umas barbas e tal, e eu disse, meu Deus, que é isso? Que igreja é essa, né? Só que quando começa a conhecer a essência das pessoas, né, conhecer a história de vida, aquilo que elas passaram e como elas foram transformadas, cara, muda toda a tua visão. Então essas pessoas, elas têm que ser amadas, e muitas vezes é mais fácil a gente deixar elas lá quietinhas no canto delas, é legal as pessoas bem arrumadinhas, perfumadinhas, né, que essas pessoas é fácil tu abraçar e tu amar, mas essas pessoas lá que estão querendo. Voltando para a questão administrativa, tu já foi gerente de empresa, já foi, né, já tem a noção disso. Que dificuldades que a igreja atravessa, assim, ou tem na questão estrutural administrativa? Tem, não tem? É difícil, não é? Como é que vocês conseguem? Vocês têm algum projeto fora dos muros da igreja, ali fora das paredes? Sai para trabalhar alguma coisa fora, projeto na social, comunidade, projeto social? Eu ia comentar isso. Né? Sim, na verdade a gente trabalha com um ministério que é Atos de Amor, né, que é sobre essa questão de arrecadar alimentos, ajudar pessoas com remédios, ajudar pessoas com algumas necessidades, né? A gente não divulga muito, né, nessa questão social, mas a gente trabalha muito forte, principalmente internamente, com as pessoas que estão convivendo ali, né, com a fé que a gente tem. Então a gente tenta entender a necessidade das pessoas. Eu sempre falo, cara, é muito legal e eu admiro muito quem faz essa questão social e ajuda né, faz todo um aparato, mas a gente também tem que entender a realidade de dentro, né? Então às vezes não adianta eu estar ajudando alguém lá fora e meu irmão do lado aqui está passando necessidade, né? Então, assim, eu creio que cada igreja ela tem um braço, ela tem algo muito legal de se fazer. Nenhuma vai ser igual a outra, né? Então, quando a gente quer copiar uma igreja a outra, é onde a gente erra, né? Então, assim, cara, a gente tem uma veia para isso, vamos nisso, né? Eu tenho uma veia para isso, mas a gente tem projetos, sim, né, para essa questão social e a gente ajuda muitas pessoas. Na época da pandemia mesmo, foi toneladas de alimento, né, que a gente conseguiu ajudar, né? Tem gente que faz a caridade, né, pensando na divulgação. Sim. Né, não também, pela caridade em si. Também. Né, então, às vezes, assim, claro, está ajudando algumas Legal. pessoas de qualquer jeito, Sim. mas está se promovendo ao mesmo tempo. Sim. Né, a gente vê muitos casos assim, até como tu comentou quando a gente falou da questão do pastor, né? Como tu falou ali, tu comentou até que às vezes aquele que muito quer não é o que tem o perfil para ser. Sim. E a gente vê isso em todas as funções, né? Sim. Aquela pessoa que quer muito aquela coisa ou que almeja muito aquilo ali, nem sempre tem o perfil e não se prepara, só quer a função,
quer ser a figura proeminente e tudo mais, mas não se prepara. Não se prepara. E nessa caridade a gente vê muito isso também. Vai Sim. lá, faz uma doação, sei lá, do quê, de qualquer coisa, ou faz algum trabalho, mas a preocupação é estar com o celular, filmando, fotografando, mostrando para todo mundo. Sim. Né? Então, Sim. as igrejas, a gente nota que muitas das coisas que elas fazem, né, e como tu falou, a grande maioria delas tem as suas contribuições para a comunidade, Sim. não é divulgado, né? Sim, sim. Eu acho muito importante, né? Eu acho que todas as igrejas já têm esse braço de justiça social, né? Porque a igreja também é isso, né? É um amparo também e a palavra do Senhor fala, né? Ajudem órfãos e as viúvas, né? E está falando uma condição das pessoas que não tem muita condição de se ajudar, então tu tem que olhar para essas pessoas, né? Eu acho legal a parte de divulgação, porque também fazem as pessoas também abrir o coração e ajudar, às vezes não passa, né? Mas depende como é que é o estilo da propaganda, entendeu? Tu faz com realmente, não, eu quero que as pessoas olhem, porque eu quero que as pessoas ajudem, né? E ajudar a contribuir, legal, isso eu acho legal. Agora, quando tu intuita, cara, eu vou fazer porque dá like, dá pessoas, é legal, a igreja fica... Isso vai me promover, né? Então... Cara, e graças a Deus a gente está numa cidade que ela é muito legal, assim, e tu vê a questão de todas as igrejas, cada um tem um perfil, cada um ajuda num setor, todas elas têm essa questão de justiça social e tal. Então, assim, mas que tudo seja, né, em pró da cidade, em pró do reino, né, que uma não seja maior que a outra. Por isso que eu digo que sucesso ministerial não é de quantas pessoas tem numa igreja. Né? Esse dia numa reunião nós estávamos falando, cara, tem igreja com 10 pessoas, e ela não deixa de ser relevante, porque só tem 10 pessoas. O apóstolo André, tu vai vendo no contexto bíblico, ele é pouco falado, mas ele levou para o seu irmão Pedro a Jesus. E Pedro, em Atos 2, ele ministrou e 3 pessoas se converteram. 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus. Então, às vezes, tipo assim, cara, é uma pessoa que está ali dentro que ela vai fazer toda uma diferença, porque Deus vai usar aquela pessoa. Então, claro, o que a gente se preocupa com a questão de quantidade, né? Cara, quanto mais pessoas dentro de uma igreja, a gente entende que elas estão sendo transformadas, né? A gente crê que as pessoas estão querendo mudar de vida e viver um propósito com Deus. Então, quanto mais pessoas... Mas eu sempre falo assim, cara, eu quero que Sombrio tenha 200 igrejas com 200 pessoas cada uma. Esse é o propósito, entendeu? Não é, eu quero uma igreja com 5.000, eu quero uma igreja... Não, isso não é o propósito. Que ela possa estar cheia de igreja, que a cidade seja realmente transformada, que ela seja diferente de outras cidades, né? A gente sempre brinca que a cidade é de Sombrio, mas a gente, quando vai falar, vai orar por Sombrio, a gente vai que seja uma cidade de luz, né? Que ela possa ser exemplos para outra cidade, que as pessoas possam passar aqui pela BR e, cara, parece que essa cidade tem algo diferente. E a gente conversa com muitas pessoas, cara, principalmente o pessoal que vem do Rio Grande do Sul e está no Balneário Gaivota, em Sombrio, e eles sempre falam, cara, eu não sei porque que eu estou aqui, mas algo me atraiu. Então, tipo assim, isso são respostas de orações sobre a nossa cidade, né? E graças a Deus a gente mora numa cidade que ela é próspera, né? Às vezes tem gente que fala, Sombrio é uma cidade pobre. Cara, eu discordo totalmente. Acho que a gente tem uma cidade próspera, com vários recursos naturais, nem se fala, né? A gente mora numa região que é muito abençoada, que não é qualquer lugar que tem rio, tem cachoeira, tem mar, tem tudo quanto é aspecto da natureza tem. Climático, né? Cara, tudo. E empresas, cara, a gente, graças a Deus, a gente anda por aí e vê as empresas, há vagas. Então a gente mora num lugar muito abençoado. Isso com certeza é resposta de orações de pessoas as primeiras pessoas que vieram para Sombrio e começaram a orar por essa cidade, e sempre uma continuidade e perseverar na oração sobre a cidade, eu acho que é muito importante. Eu tive uma experiência, né? Eu não sei até se na de vocês é assim, não a igreja de vocês, mas foi uma experiência com o meu compadre. Eu fui até, né, eu sou católico, daí ficou aquele receio de como que... Porque o meu afilhado, ele foi apresentado, né, eu não sei se é do mesmo, mas quando eu tive e assim, quando eu cheguei, daí eles, vai funcionar assim e tal, eu tava tranquilo, até os dois, né, porque foram o Henrique Borba, né, Sim. Meu compadre. E aí o Breninho é meu afilhado, né? E daí disse, a gente tem na católica o batismo ali, aquela, né? E na igreja seria a apresentação. Sim. Então eu disse, olha, tranquilo, vamos lá, imagina, eu totalmente aberto, vamos conhecer. Eu tive uma impressão tão boa, fui tão bem recebido, daí eu falo Cabeção, né? O Cabeção assim, Júlio, me chama de Júlio. Ô Júlio, compadre, assim, o pastor, ele foi goleiro do Criciúma e tal. E daí eu disse, cara, show, vamos lá ver. Eu fui tão bem recebido, assim, com, né, todo mundo,
seja bem-vindo, aquela, né, uma aura legal ali na igreja deles. E quando o pastor chamou, e, ó, vamos fazer a apresentação do Breno, né, e tal, no formato que foi muito legal, assim. Então eu tive essa experiência com os dois, com os dois, um é afilhado, o outro é como se fosse também, né, e foi muito legal eu poder viver isso, assim, lógico, como eu disse, eu sou católico lá, Sim. né, enfim, mas do jeito que eu fui recebido, eu não sei se na igreja de vocês também é assim, por exemplo, nasceu, né, e já faz parte da igreja, ele vai ser apresentado, Sim, né, é sim. assim que funciona. Funciona. Assim. Na verdade, a gente apresenta, né, pro Senhor, e a gente dedica ao Senhor aquela criança, né, apresentando, porque, na verdade, é os pais concordando com aquilo, né, os padrinhos concordando, né, independente, às vezes, geralmente os padrinhos ou são católicos ou professam outra fé, e, cara, e isso que eu acho muito legal, entendeu? E eu vou dizer assim, muitas pessoas, né, a gente ganhou para Jesus através das apresentações de crianças, porque, como eu disse, eu acho que quando tu entrou, tu entrou de um jeito e saiu totalmente diferente do teu pensamento, né? Assim, cara, às vezes eu acho que é tal coisa e só não, cara, é um ambiente, a atmosfera é legal, as pessoas são amáveis, é legal. Então é isso, é isso que a igreja tem que ser o papel dela. Tu chega lá e vê que são pessoas normais como alguém. Uhum. É igual tu vê um pastor lá, como acho que era o pastor Valcir, né? Que ele foi goleiro do Criciúma, do Figueirense. Tu vê um cara que foi boleiro, um cara que tem às vezes as conversas, né? Então, tipo ali, às vezes o pessoal vê eu e o Man, chega ali, não sabia que você estava aqui, nós jogamos bola. Cara, e muita gente, cara, a gente vai ver pessoas que a gente convivia na infância e hoje estão ali, a gente começa, né, a ver daí, às vezes tu tá aqui, eu digo, pra ver como Deus transforma. Ô Cássio, e a gente tem acompanhado, assim, a gente já está quase que estourando nosso tempo aí, mas a gente tem acompanhado, eu, o Túlio, assim, nós somos muito curiosos, né, nós somos dentistas, a gente já milita na odontologia, mas a gente sempre vê um pouco de cada coisa, e a gente tem notado, assim, principalmente pelas notícias, que, assim, as famílias, elas têm, não sei se pelo dia a dia corrido, não sei se pela forma como a gente vive hoje, que antigamente assim era tudo mais restrito, hoje é tudo mais amplo, hoje tem muita informação no celular, muita informação na televisão. Hoje, nós, como quando tínhamos 5 anos, os 7 anos, 8 anos, nós passávamos o dia na rua jogando futebol, brincando. Hoje as crianças passam na frente da televisão, né? Até porque o momento é diferente também, a gente não tem mais a tranquilidade que o meu pai tinha de deixar a gente passar a tarde jogando futebol ali atrás da igreja ou em qualquer outro campo. Eu não tenho mais de deixar o meu filho, né? Não sei como é que tá hoje em dia. E como vocês têm notado assim as famílias chegando lá? Assim, continua tendo assim, como é que tá a família de antigamente e a de hoje assim? Cara, pergunta top. E a gente prega muito sobre isso, né? Eu acho que uma das grandes essências que a gente tem é isso. Mesa. Momento de mesa. O que se perdeu nesse tempo foi isso, entendeu? Às vezes a gente acha que uma refeição é tão simples, mas a gente está aqui, os 4, na mesma estatura, olhando um no olho do outro e conversando. E às vezes uma conversa informal, né, com a família faz toda a diferença. O que está acontecendo hoje? Como tu falou, um filho vai para o quarto, leva o prato de comida para lá. O pai vai para a sala ver o esporte. A esposa fica lá e a filha vai para outro canto. Isso unifica uma família? Nunca. Nunca. É cada um vivendo, né, por si. E quem que está discipulando e quem está educando os nossos filhos? YouTube. Eu sei que o João Antônio gosta muito dessa questão de futebol, cara, mas a gente policia muito, porque assim, às vezes é uma questão de futebol, é inocente, mas tu vê esses caras, e é palavrão, e é coisa, às vezes, João Antônio, vem cá, vamos conversar, tal. Então a gente libera um pouco, mas a gente vigia muito também aquilo que ele escuta, aquilo que ele vê, porque nem tudo que a gente acha que é tranquilo. Então, depois que eu me converti... Restringir 100% o acesso das crianças à tecnologia, né? Não tem eles como. Eles vão ficar deslocados do resto do pessoal que eles convivem, das crianças que eles convivem. E outra coisa, tu vai atiçar mais ainda o pecado, entendeu? Por que é proibido? Então, né, atiça. Então, assim, o que a gente nota, né, nesse perfil é que as famílias se dispersaram muito na questão da mesa. Né? A gente tem uma refeição de, filho, como é que foi teu colégio? Né? Como é que foi isso? Como é que foi teu trabalho? Às vezes é uma conversa de 10, 15 minutos, mas que muda. E outra coisa, são memoriais para uma vida toda. Eu tenho certeza que se vocês puxar agora, quando vocês eram pequenos, quando vocês tinham um momento de mesa, tem uma hora que vocês estavam brigando, o pai mandava ficar quieto, separava. Cara, mas isso tudo é maravilhoso, isso faz parte, a gente, né, nós lá em casa somos em 3 irmãos e nós brigávamos e tal. E às vezes eu penso, cara, que saudade que eu tenho desses momentos, né? Então a gente crê que momento de mesa, né, quando Jesus está na mesa também,
muda toda a questão da dinâmica da família. Totalmente, totalmente. Isso passa rápido e é importante a gente ter essa questão desde o início do nascimento dos nossos filhos, né? Porque eu tenho um exemplo na minha casa. Meu filho tem 17 anos. Desde o ano passado ele já mora fora. Então eu só tenho ele conosco no sábado e no domingo, né? Na sexta-feira, quando ele não tem compromisso de jogos, ele vem para casa. Então assim, a gente sente falta. No começo, principalmente, nossa, era algo assim que a gente pensou várias vezes em dizer, vem embora para cá, abandona isso aí. Mas como a gente sabe que era o sonho dele, que é o sonho dele, que ele tá lá batalhando por isso, mas a gente nota que algumas vezes a gente deixou de estar junto na mesa para almoçar, como tu falou, o Arthur estava no quarto jogando videogame, estudando, sei lá, fazendo o que no horário do almoço, eu estava resolvendo problemas, né, de trabalho e tudo mais, e a gente deixa de estar ali naqueles 10, 15 minutos, e isso faz diferença. Faz diferença. Né? Faz diferença. E tem chegado muito para vocês, assim, relatos das famílias pô, não tenho esse convívio mais com meu filho, com a minha esposa, isso acontece muito, e como que vocês lidam com isso? Muito. E o grande problema da nossa sociedade, né, são famílias totalmente desestruturadas, né, porque não souberam lidar com essa questão da tecnologia. Ela chegou e a gente não. E às vezes culpa não só das crianças, mas nós mesmos. Como tu falou, muitas vezes a gente chega e está aqui e resolvendo coisas. Às vezes vem um filho, pai, vamos brincar, vamos fazer. Não, agora não tenho tempo, né. Então assim, nós como pais, né, e sacerdotes da casa, a gente tem que ver o que é importante, o que a gente deve priorizar. Então assim, a gente está num mundo que a gente acha que a gente compra presença com presente, e não se compra. Eu faço um desafio para qualquer pai e qualquer mãe. Você pode dar o presente mais caro do mundo para o seu filho. Ele não vai ter uma lembrança disso. Agora ele vai lembrar um dia que você levou ele no shopping, um dia que você levou ele para brincar atrás da igreja, um dia que você levou ele na praia. Cara, um dos relatos e um testemunho que eu tenho principalmente do João Antônio, pela questão de futebol, ele chega, me abraça e diz, pai, obrigado por ter me levado no jogo. Cara, eu só não vou no jogo dele quando eu não posso mesmo. Mas eu faço de tudo para estar lá, para ter memórias. Eu quero que quando ele cresça, né, e ele tenha essas memórias, tipo assim, meu pai me acompanhava, meu pai ia, meu pai me incentivava. Então, tipo assim, eu estou na beira do gramado, às vezes dá vontade de... Mas eu, não, vou deixar aqui, que é o momento de depois terminar um jogo, eu converso com ele, né? E esse, né, e como tu falou, né, cara, passa muito rápido, né, Thiago? Porque a minha filha já é casada, 19 anos já casada. E para um pai, né, cara, eu não vou dizer que é pior dor, porque é um exagero, mas os 2 meses antes do casamento dela, cara, eu chorava todos os dias, porque é o segundo cordão umbilical. Porque quando nasce, corta o cordão umbilical, mas ele está ali contigo, né? Mas quando ela disse assim, pai, a gente vai se casar, eu disse, não, minha filha, tranquilo e tal. Mas quando chegou os 2 meses, cara, de cara, ela vai embora. Mesmo ela morando aqui em Sombrio, entendeu? Ela vai embora. Ela pode morar nos fundos da tua casa, não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Eu digo assim, cara, mas era um bebê, como assim vai casar, né? Então, e uma coisa que eu sempre aprendi é sempre estar todo dia mandando mensagem para ela e digo que amo até antes do casamento, né? Porque a gente fica, mas de ela entender que tipo assim, cara, eu tá ali, o meu amor não mudou, né? E como eu disse, cara, quando eu era muito pequeno, eu sempre saía, às vezes saía eu e ela. Vamos eu e tu, noite do pai e da filha, vamos comer uma pizza, vamos fazer uma coisa. Isso eu faço com o João Antônio também, de vez em quando, hoje é o dia dos meninos, vão sair, às vezes a minha esposa sai só os 2, às vezes sai nós 3 juntos, para a gente ter esse tempo de memória. Então, a grande restituição da família é mesa. É mesa. Então, assim, celular é importante, nosso trabalho é importante, mas... E quando nossos filhos tiverem ali seus 17, 18 anos, que é uma fase que tu não consegue mais dominar, eles já têm opinião própria. E como diz, eles têm muita informação que nós não tínhamos, né? A nossa informação era... Antigamente, a gente escutava muito dos pais, assim, nossa, faça o que eu faço, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Hoje, não. Hoje, tu lidera tanto uma empresa, hoje tu lidera tanto uma família, tanto uma igreja, como não só aquilo que tu fala, mas pelo exemplo. Então, o meu filho vê e faz aquilo que eu vejo. Às vezes, uma das perguntas, para a gente falar bem rápido aqui, Cássio, é questão da bebida, né? Tu pode beber? É proibido? É pecado? Esse cara não é pecado. Eu posso beber todo dia uma taça de vinho, eu posso beber todo dia uma latinha de cerveja. Dentro da minha casa, não vou ficar alcoolizado, não vou ficar... e vai estar tudo tranquilo. Eu posso? Beleza, eu posso. Só que é o seguinte, eu tenho um filho dentro de casa. Então, se ele me vê, ele está com 10 anos, imagina, ele em 8 anos, até conseguir a maioridade dele, me vê todo dia bebendo uma latinha de cerveja. Quando ele completar 18 anos, o que eu vou ver? Ele abrindo a porta
geladeira e toma cerveja. Mas o que é isso? Não, pai, mas não faz mal. Só que biologicamente, como é que é o corpo dele? Como é que ele vai aceitar? E são portas para muitas coisas. Tem pessoas que está tudo tranquilo, mas tem outras pessoas que não estão. As pessoas têm um limite que para outras pessoas Não aquele tem. limite às vezes não chega. Então assim, eu acho que essa questão de família é isso, é tu liderar, por exemplo, cara, tu tem que ser o exemplo. E a gente perdeu isso. A gente quer muito ditar o que eles têm que fazer, mas a gente não faz, né? Não. E como eu digo, o momento de mesa ele restaura tudo. Cara, é transformador. A gente acha que é uma coisa tão simples, tá aqui numa mesa. Imagina você fazer um podcast, eu tô lá numa peça, ele tá no outro, a gente pode estar conectado online, tudo bem, mas não é a mesma coisa. É diferente. Como o Cássio falou, quando chega no 17, 18 anos ali, o jovem já, não, pai, agora tu não manda mais em mim, vou fazer o que eu quero. E aí é onde se perde muita gente. Que daí é onde a pessoa escolhe o que quer fazer, e é por isso, quando ela não teve o tempo de mesa, quando ela era menor, assim, por isso que a gente prega muito isso, né? E a gente vê muitos jovens chegando hoje, como o Cássio falou, com essa falta de paternidade. Não só por parte de pai, mas parte de mãe também, assim, sabe? Dos pais em si, Sim. isso. Que eles chegam destruídos com isso. Destruídos de não poderem ter esse tempo antes, e agora eles só querem ser livres, assim, vamos dizer. Conversa muito boa, fluiu aqui o tempo, né? Como é que passou mas porque a conversa foi muito bacana, mas sempre para finalizar a gente pede assim, olhando para a câmera, se for possível, uma mensagem final, né? Uma mensagem no caso de fé, do que você. Ainda mais no caso de vocês, né? Vocês têm essa questão da palavra, né? Para quem vai estar assistindo depois, né, Túlio? Uma mensagem final. Sempre vai pensar assim, pô, eu tenho algumas pessoas, com certeza, várias pessoas da igreja, tem o Cássio como exemplo. Outras pessoas têm o Guga como exemplo, né? Então, assim, o que vocês diriam para uma pessoa, né, que vê em vocês algo que algum dia, de repente, eles queiram estar na posição de repente, ser um pastor, ou nem nem liderar uma igreja, mas dentro da casa, né, sendo um pai como o Cássio é, sendo um filho como tu és, né? Então, se vocês puderem, para a câmera lá, deixar uma mensagem final para o pessoal que está assistindo aí, a gente... Quer começar? Fica muito... Eu começo? Cara, eu quero deixar também aqui um versículo que está em 2 Samuel 7, que diz assim, do 28 ao 29. E mais, tu, ó Senhor, me fizeste essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem porque tu és Deus. Eu te peço agora que abençoe os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, meu Deus, prometeste isso, que a tua bênção seja como os meus descendentes para sempre. Isso fala, né, do nosso legado, dos nossos filhos, né? Então a mensagem que eu quero deixar é que legado você está deixando para a próxima geração, que pai e mãe, que filhos vocês querem que dê continuidade daquilo. E a gente entender que herança são bens que a gente deixa, e isso talvez não vai fazer diferença, mas o legado é aquilo que você deixou no coração do seu filho, aquilo que ele vai dar continuidade que você quer fazer e para as futuras gerações. Isso que me preocupa. O que eu quero deixar para meus filhos, o que eu quero deixar para meus netos e que lembrança eles vão ter de mim. Como o Cássio mesmo falou, ele citou o exemplo de como ser exemplo para os filhos, né? E para as gerações futuras. Mas qual o exemplo que a gente está sendo para os nossos pais? Então, qual o legado que você está deixando na sua casa? Você jovem, sabe? Você está professando uma fé ou quebrando alguns princípios, cara, você tem que mudar, entendeu? Se você talvez não está se sentindo amado, como a gente explicou, por um pai ou por falta de mesa, seja você o primeiro a falar, pai, tira um pouquinho o celular hoje, vamos conversar, seja você o primeiro a puxar o assunto, você é o primeiro a orar sobre o alimento, a conversar mais, sabe? Para não ficar só reclamando e isso acabar sendo uma hipocrisia. E outra coisa, a gente também queria deixar o convite para você vir na caverna, você jovem de 0 a 100 anos, como a gente brincou, né? Na sexta-feira ali às 10 horas e no culto de domingo que a gente tem 9h30, né? 9h30 da manhã. 9h30 da manhã e 7h30 à noite. Lá você vai ser muito bem recebido. A gente nunca vai pegar um evangelho no qual a gente vai ser o primeiro a apontar dedo para você. A gente vai ser o primeiro a te abraçar. Porque como exemplo, como uma pessoa que realmente viveu isso, eu entrei lá cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falha, e através de discipulado, de muita conversa, que a gente é mudado. E a gente percebe que essas renúncias não são por obrigação, mas por amor a Jesus, que a gente aprendeu a ter. E é isso. Cara, eu só tenho que agradecer muito pelo convite que eu fiz a vocês, pelo aceite. Foi muito bacana essa conversa. Tenho certeza que
muitas pessoas que vão ver isso, vão ter coisas positivas transformadas na vida delas. E a gente espera que isso aconteça sempre, né? O Guga, como eu brinquei no início, eu chamo ele até, né, aqui no meu celular, tá até como meu filho, tudo, porque a gente brinca, ele me chama de pai também, porque ele tá sempre na minha casa. Então já conheço há bastante tempo. O Cássio também conheço já de muito tempo. Mas o que vocês trouxeram pra gente aqui hoje foi muito legal mesmo, né, Túlio? A gente só tem que agradecer, tá? Por aceitar o convite, por tirar um pouquinho do tempo de vocês e por trazer essas informações aqui que eu tenho certeza que vão somar para muitas pessoas, né? Grandiosa, assim, pra mim, eu escutando, eu vendo, pô, né, o Cássio, o cara, como eu falei, eu conhecia do futebol, vendo, porque eu não tinha, com a palavra, pô, do jeito que tu tá falando, com uma tranquilidade, é aquela coisa que a gente comentou que realmente tem alguma coisa aí, uma luz, né? Sim. Então, é muito bacana. O Guga, né, eu vi desde pequenininho, aqui, como a gente já comentou. Então, assim, eu estar vendo isso e podendo viver isso hoje aqui, para mim também foi muito legal. Agradeço de coração vocês terem aceito o convite. Cara, a gente também agradece também de coração, e como diz, é um privilégio, uma honra, né? Sim. Primeiro podcast a gente nunca esquece, né? E dizer que a gente está aqui, tá à disposição, quando vocês precisarem chamar, a gente está aqui de braços abertos e coração aberto para Também atender o convite. agradecer o convite do Thiago, né, que me chamou primeiro. De certeza ali eu já queria participar, só deu aqueles imprevistos assim, uma semana ou outra, mas tudo certo. Queria agradecer por ter convidado nós aí e as portas estão abertas para vocês lá também. Então é isso, pessoal. A gente vai encerrando por aqui, né, Túlio? O nosso quinto episódio. Quinto episódio do canal dos Irmãos, podcast dos Irmãos. O podcast Chega e Fala, né, com a presença aqui do Cássio e do Guga. Então, para finalizar, antes de fechar, não esquece, vai lá, segue o canal, curte, compartilha com todo mundo, comenta, né, deixa aí o seu recadinho pra gente, com certeza tudo isso vai ser muito bem-vindo para que a gente possa convidar outras pessoas a estar aqui como eles estão aqui hoje, né? Agradecer o Luiz que está aqui sempre na retaguarda, né? Então, muito obrigado a todos e logo aí a gente já está com mais um episódio para vocês aí do podcast Chega e Fala. Grande abraço. Grande abraço. Fechou? Jesus, trocar a camisa do SOR.